Fala galera, vamos para o nosso segundo vídeo da playlist de citologia da célula, a unidade básica da vida. Vem com a gente nesse conhecimento, porque para você entender o que é vivo, você precisa entender primeiro a unidade básica do que torna algo vivo, ou seja, as células. Então, vem com a gente nessa loucura, vamos que vamos! Galera, no primeiro vídeo eu falei de aspectos gerais da célula, falei dos postulados da teoria celular, falei de algumas curiosidades a respeito da célula. Hoje eu quero falar basicamente na estrutura das células, nos tipos diferentes de células, e quero falar de um modo geral, porque eu não vou adentrar em específico em alguns assuntos, porque tem que ser um vídeo para cada coisa. Mas eu vou falar no geral na estrutura das células. As células, depois de todo aquele desenvolvimento histórico, Robert Hooke, até chegar em Flame, foi observando os tecidos, as estruturas das células, chegou a um veredito final. Nós temos dois tipos de células praticamente. Nós temos as células eucariontes e as células procariontes. As células eucariontes são as células vegetais, as células animais, e tem alguns tipos de fungos também que tem células do tipo eucarionte. As células procariontes são as bactérias. Isso, as bactérias é o grande dominante dos seres que possuem células procariontes, e tem alguns tipos de algas marinhas, marítimas, que também possuem esse tipo de célula procarionte. Mas a célula ela é basicamente dividida em membrana plasmática, núcleo e citoplasma. A função da membrana plasmática, não se preocupe, eu não vou adentrar a fundo porque vai ter que ser um vídeo para cada coisinha dessa, para explicar a fundo. Mas a membrana plasmática, ela é como se fosse um envoltório da célula. Como assim? A membrana plasmática, ela é um envoltório, é como se fosse a bolsa do que é a célula. Ela tem a função de permitir o que entra e o que sai da célula. Isso nós chamamos de a função de permeabilidade seletiva. O que? Sim, a membrana plasmática é aquela pessoa muito enjoada, é aquela pessoa altamente seletiva e criteriosa. Ela não se relaciona com quem ela não quer, e ela só deixa entrar quem ela permite entrar. Sim, a membrana plasmática tem essa função. A estrutura da membrana plasmática é de fosfolipídios. É uma biomolécula que tem um lipídio na ponta e aqui em cima tem um grupo fosfato. O lipídio é hidrofóbico, fica mais no interior da célula, e o fosfato aqui em cima, ele interage com a água, porque a célula precisa interagir com a água muitas vezes. Então, a membrana plasmática, ela tem essa função de permitir o que entra e o que sai. Permeabilidade seletiva é a palavra. No citoplasma, é o espaço entre o núcleo da célula e a membrana plasmática. É um espaço ali na célula que tem um gel, tipo como se fosse algo gelatinoso, e nesse setor fica algumas moléculas como os carboidratos, algumas estruturas da célula e principalmente as organelas citoplasmáticas. As organelas é como se fosse os funcionários da célula que vão fazer ela funcionar. Nós temos a mitocôndria responsável pela respiração celular, nós temos o lisossomo responsável pela digestão celular, nós temos o retículo endoplasmático rugoso responsável pela síntese de proteínas, nós temos o retículo endoplasmático liso responsável pela síntese de lipídios. Cada organela citoplasmática tem uma função para o funcionamento da célula. E no citoplasma fica presente essas organelas citoplasmáticas que fazem a célula funcionar, que fazem a célula executar suas funções, e é altamente essencial para todo o organismo humano. E nós temos o núcleo celular, que é uma das partes, a parte mais importante da célula, se for levar em questão. Porque o núcleo é onde tem o nosso material genético. É onde tem o nosso material genético concentrado. Só tem uma diferença para as células eucariontes e as células procariontes. As células eucariontes possuem uma membrana que delimita o núcleo, o material genético chamado de carioteca. Já as células procariontes, elas não têm um núcleo que delimita o material genético. Elas estão numa forma circular, que é como encontrado o DNA nas bactérias. Existe então o núcleo é onde tem o material genético. Todas as informações responsáveis
por você estão na célula, no núcleo da célula. Sabe os cânceres? Os cânceres, quando a doença se origina, ela se origina de uma mutação de um gene que está presente no núcleo da célula. Outras doenças, várias outras doenças genéticas se oriundam no núcleo da célula, onde tem toda a informação sobre você. Por exemplo, você tem um olho claro, um olho verde, você é branco, você é moreno, ou seu cabelo é cacheado, é liso. Essas informações estão no núcleo da sua célula. Estão lá, que são codificadas em proteínas e se expressam no fenótipo, nas características visuais em você. Então, nós temos essas estruturas na célula. Ela basicamente se divide nessas estruturas aqui. Existem outras diferenças entre as células procariontes, as bactérias e alguns tipos de algas, e as células eucariontes, célula animal e vegetal. Sendo que a célula eucarionte do tipo animal e vegetal tem algumas diferenças, mas eu vou abordar em outro vídeo também. Mas a célula eucarionte, para procarionte no geral, as diferenças são: a célula eucarionte tem um núcleo delimitando o material genético dela, chamado de carioteca. A célula eucarionte tem citoesqueleto, tem organelas citoplasmáticas membranosas e tem um citoesqueleto, que permite algumas adaptações da membrana plasmática na célula. Já a célula procarionte, ela não tem organela citoplasmática membranosa, ela só tem o ribossoma, que é uma organela não membranosa ou estrutura celular. Você vai encontrar as duas denominações na literatura, e ela tem plasmídio, que a célula eucarionte não tem. Ela tem plasmídio, que é um filamento de material genético na bactéria que permite ela ter resistência a alguns antibióticos, a se adaptar a algumas situações e transferir essas características para outros grupos. E ela não tem citoesqueleto, ou seja, existe diferença da célula procarionte para a célula eucarionte. Não somente isso, a célula também ela executa todo o metabolismo, como eu já falei no primeiro vídeo. Tudo que é necessário, seja a captação de energia, a captação de nutrientes para o organismo, e ele converter aquele nutriente em energia utilizável para o organismo, é na célula. Seja a síntese de proteínas, pegar o material genético, codificar, ler cada base nitrogenada e transformar numa proteína, é na célula. Seja a entrada de carboidratos, a entrada de água, oxigênio, a troca gasosa, a hematose, é também na célula. Por isso que a célula é a unidade básica da vida, porque tudo que tem vida, toda matéria que existe vida possui célula, e o metabolismo, que é essencial para manter um organismo, seja qual for, seja o ser humano, seja uma bactéria, seja um animal, seja para manter ele vivo, o metabolismo acontece por intermédio das células. Existem células na parte ocular, nos seus olhos, células no tecido da boca, células na pele. Inclusive na pele são quatro camadas diferentes de tipos de células. Só na epiderme são 4 tipos de células diferentes que fazem a renovação da pele, que dá espessura para a pele e protege o organismo de algumas invasões. Ou seja, todo o processo, todo o funcionamento na sinapse, que faz todas as informações do seu cérebro, seu braço se movimentar, seu olho fechar, você falar, você ter a percepção sensorial, tudo em volta de você, é o neurônio. E o neurônio também é uma célula que transmite a sinapse de várias informações que você recebe. Por exemplo, você viu um cachorro correndo atrás de você e de repente você começa a correr. Vou ilustrar para vocês. Você vê um cachorro, você tem a percepção sensorial. O cérebro vai mandar, o neurônio, que é a célula, vai mandar o comando da sinapse de fuga. O seu coração vai começar a bater mais rápido para mandar as hemácias, que é outro tipo de célula, para circular mais rápido e mandar mais oxigênio para o corpo. Você vai começar a correr, o seu coração vai bombear, sua respiração vai ficar mais ofegante, e tudo isso, essa situação de fuga, de escape do pitbull que você está correndo, nessa situação hipotética, parte de uma célula. Ou seja, a unidade base da vida, a unidade funcional de tudo, é a célula. E ela tem essa importância e ela tem essa estrutura: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Núcleo é onde nós temos toda a informação genética sua. Citoplasma, onde estão as organelas
mergulhados no gel que vão fazer a célula funcionar. E a membrana plasmática é o que permite o que entra e o que sai da célula, é a membrana plasmática. Ou seja, a base fundamental de tudo que é vida é a célula. E ela tem essa estrutura. A diferença entre célula eucarionte e a célula procarionte. Essa estrutura, e como eu já falei no vídeo anterior, só para vocês terem a noção do quão complexo é o organismo. De um organismo multicelular como o ser humano. São 30 trilhões. 30 trilhões de células funcionando ao mesmo tempo de sistemas diferentes para fazer o seu organismo funcionar. A organização funcional do corpo se dá desse jeito, ó. A organização corporal, que um depende do outro. Tudo começou por um átomo. Seja um carbono, um hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo. Esses elementos que são considerados essenciais para a vida. CHOMP, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fosfato. Quer dizer, eles se agregaram com a matéria e a partir desse agregamento com a matéria se originou o quê? A célula. Isso, a célula é a unidade básica da vida. Depois, num determinado momento, as células começaram a se agregar umas nas outras. E a partir disso começou a se formar os tecidos. Sim, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido epitelial e entre todos os outros tecidos. O agregamento de células, quando as células se unem, se forma um tecido. Quando os tecidos passaram a se juntar e se agregar de acordo com a sua especialidade, com a sua especificidade, o que aconteceu? Começou a se formar os órgãos. Ou seja, para você entender, começou com um átomo, os átomos se agregou com a matéria, formou a célula. A célula passou, de acordo com a sua diferenciação, passou a se agregar umas nas outras e formou os diferentes tipos de tecidos. Os diferentes tipos de tecidos começaram a se agregar de acordo com a sua diferenciação e passou a se formar os órgãos. Sim, o coração, o pulmão, o fígado, o baço, as veias, as artérias, o cérebro. Todos esses órgãos são um agregamento de tecidos que se originou de uma célula. E os órgãos, de acordo com a sua especialidade, passou a se juntar com órgãos que tinham uma função em comum e passou a formar o quê? Os sistemas. Sim, os sistemas. Sistema reprodutor, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor, sistema nervoso. Por exemplo, nós temos o sistema digestório, é a boca, o trato gastrointestinal, o intestino delgado, intestino grosso, que tem a função de processar o alimento seu. Absorver o que é necessário e descartar o que não presta. Nós temos o sistema nervoso central, que é cérebro, tronco encefálico, medula espinhal, e temos o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Qual é a função dele? Captar as informações do ambiente externo e processar respostas suas. Como você vê um cachorro correndo atrás de você e você correr dele, com medo dele. Você pode ver, são órgãos diferentes que se originaram de células, mas que têm uma função em comum. E essa função em comum, nós agrupamos esses órgãos como sistemas. Então, tudo começou por um átomo que se associou à matéria, que originou uma célula. A célula que se agregou de acordo com a sua diferenciação e originou os tecidos que se agregou de acordo com a sua diferenciação originou os órgãos com função em comum originou os sistemas, e o conjunto de sistemas com essas diversas multiplicidades de células se originou os organismos vivos, com o metabolismo funcionando para fazer eles funcionarem. E assim que é a organização funcional dos corpos dos seres vivos. E aqui eu encerro o segundo vídeo dessa playlist de citologia. Até a próxima. Vem com a gente, nós vamos falar ainda muito de respiração celular, um vídeo só sobre a membrana plasmática, um vídeo só sobre organelas citoplasmáticos, um vídeo só para síntese de proteínas. Vem com a gente que agora nós vamos ficar muito com crânio grande, com o cérebro gigante. Venha malhar os seus neurônios. Até a próxima!